Uma ameaça alienígena surge na pequena cidade de Angel Grove, e para lidar com isso, a Força Ranger une 5 jovens que não se conhecem, para eles aprenderem a trabalhar em equipe, e assim se tornarem os novos Power Rangers que defenderam a Terra. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Power Rangers o filme. E pessoal, nós estamos quase chegando a 550 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 6.541 likes. E agora, bora lá. Na era dos dinossauros, os Rangers já existiam, e estavam enfrentando uma inimiga conhecida como Repulsa. Porém eles acabaram sucumbindo. Em uma tentativa de passar os trajes para frente, o Ranger vermelho chamado Zordon pegou a sua moeda e a da amarelo e as enterrou no solo, para que os próximos escolhidos achem essas moedas e fiquem com os trajes. E tomara que ele tenha enterrado só isso, e não a fórmula do seu produto secreto, se é que vocês me entendem. Só que no final dessa batalha, o asteroide que extinguiu os dinossauros caiu na Terra, causando uma enorme explosão que jogou Repulsa para dentro do mar, deixando ela inconsciente. Passando para os dias atuais, dois amigos invadem uma escola para colocar um boi no vestiário do time rival de futebol americano. Porém, a polícia chega no local bem na hora, e Jason entra em seu carro para fugir das viaturas. Só que eventualmente o jovem acaba batendo o carro e capota ele. 3 semanas depois disso, vemos que Jason está com uma tornozeleira eletrônica, e que todo sábado ele tem que comparecer na escola para cumprir detenção. Então o pai de Jason, chamado Sam, dá uma bronca nele, explicando que o jovem terá que ficar a temporada inteira sem jogar por conta da detenção. E aí Jason entra no colégio e vê a sua camisa de futebol sendo exibida no corredor da escola, ao lado de alguns troféus, mostrando que ele era o craque do time. Após isso, o jovem chega na sala de detenção e vê um valentão quebrando o lápis de um estudante com autismo chamado Billy. Então Jason se mete e empurra o valentão, que rapidamente tenta acertá-lo com socos, mas Jason desvia de todos e revida com um tapa. Com isso, o valentão percebe que o buraco é mais embaixo e decide deixar tanto Billy quanto Jason em paz. Enquanto isso, uma garota chamada Kimberly, que também estava em detenção, se encontra com sua amiga Amanda no banheiro do colégio. Então Amanda acusa Kimberly de ter vazado uma foto sua. E para dar o troco por isso, Amanda decide expulsar Kimberly do time de líderes de torcida. E a garota até tenta se defender das acusações, mas isso não adianta de nada. Após isso, Kimberly fica sozinha no banheiro e pega uma tesoura para deixar o seu cabelo curto, adotando um visual diferente para tentar mostrar que agora ela é uma pessoa diferente. Depois da aula, Billy chama Jason para dar uma volta, mas ele explica que não pode sair de casa por conta da prisão domiciliar. Mas Billy diz que sabe hackear o chip que controla o GPS da tornozeleira. Então ambos vão para a casa do Billy, e ele coloca uma gaiola de Faraday em volta da tornozeleira para bloquear o sinal. E em seguida, Billy remove o chip e insere no computador, hackeando assim um sistema de GPS. E se por algum motivo você tentar fazer o mesmo, é bem possível que você acorde às 5 horas da madrugada com a Polícia Federal batendo na sua porta. Mas isso se você tiver sorte, já que eles podem simplesmente arrombar a porta de uma vez sem nem bater. Mas brincadeiras à parte, Billy pede um favor em troca, e faz Jason levá-lo até uma mina de ouro, para ele dar uma de Indiana Jones enquanto procura por artefatos e coisas interessantes. E aí Jason deixa o jovem brincando na mina e faz o percurso de volta até o carro. No entanto, ele vê Kimberly mergulhando em um lago próximo dali, e fica preocupado ao perceber que a garota está há bastante tempo embaixo da água. Então ele se aproxima e tira o casaco para entrar na água para salvá-la. Mas a garota surge do nada, e mostra que está bem e que só é uma boa mergulhadora. E aí os dois começam a conversar, e Kimberly diz que gosta de fazer trilhas lá para clarear as ideias, e com o tempo, os dois percebem que eles têm várias coisas em comum, pois a vida de ambos virou de cabeça para baixo de um dia para o outro. Enquanto isso, Billy fala que seu falecido pai estava interessado em artefatos que estão escondidos nessa exata mesma localização da mina. Então ele coloca uma banana de dinamite no meio das rochas, e depois se afasta um pouco, e aciona o detonador. Só que ele calculou errado a quantidade de pólvora, e por isso a explosão o jogou para bem longe. Com isso, Kimberly e Jason escutam um barulho e correm até lá para ver o que aconteceu. E por algum milagre, Billy não morreu ou se feriu. E aí um cara chamado Zack, que estava acampando na mina, chega no local da explosão, e diz que Billy não pode fazer isso, dando uma de senhor óbvio. E em seguida, uma garota chamada Trini, que estava se exercitando lá, também chega para ver a confusão. E essa deve ser a mina mais movimentada do mundo, tá parecendo até um ponto turístico. Só que de repente, o local que Billy colocou a dinamite começa a desabar, revelando uma enorme parede de obsidiana, que tem as moedas dos Rangers dentro dela. Então o Zack pega uma das picaretas nas coisas do Billy e bate várias vezes na obsidiana, retirando as moedas de dentro da parede. E eu já teria me apressado e pego a moeda vermelha, porque é um consenso mundial de que o Ranger vermelho é o mais legal de todos. Então cada um deles fica com uma moeda, só que logo em seguida os seguranças da mina chegam lá, e os jovens fogem para direções diferentes. Porém, Jason e Billy percebem que as garotas não têm um carro, e que eventualmente elas serão pegas se continuarem fugindo a pé. Mas para isso não acontecer, eles decidem dar uma carona para as duas, salvando assim a pele delas. E logo em seguida eles também avistam Zack fugindo a pé, e dão uma caroninha para ele. Só que os seguranças continuam lhes perseguindo, e por isso eles tomam a bizarra decisão de tentar cruzar uma ferrovia bem na hora que um trem está passando. Com isso, a lógica fala mais alto, e o carro deles é atropelado pelo trem. Enquanto isso, o pai do Jason está trabalhando em um barco pesqueiro, e aí ele e os outros homens alçam a rede
cidade de volta e ficam surpresos ao verem que pegaram um corpo que está em decomposição há bastante tempo, sendo que esse é o corpo da Repulsa que tinha caído no mar. No dia seguinte, os jovens acordam são e salvos em suas camas, e aí Billy tenta abrir um armário da sua casa e acaba arrancando a porta sem querer. Já Kimberly quebra o seu celular com uma única mão, ao ver uma mensagem maldosa que suas antigas amigas a enviaram. Mais tarde, Billy, Jason e Kimberly se reúnem na escola para conversar sobre esses acontecimentos estranhos, sendo que nenhum deles se lembra de ter saído da mina após o acidente de carro. E aí eles marcam de voltarem lá para investigar o que aconteceu. Enquanto isso, Sandy chama um policial para ver o corpo, só que logo em seguida ele se despede e diz que passou a noite inteira pescando e que precisa dormir. Então o policial fica sozinho com a Repulsa e ela se levanta e lhe ataca. De volta à mina, todos os 5 se reúnem na parede de obsidiana para brincar de Minecraft na vida real. Tô brincando, galera, já que simplesmente eles decidem fazer algo menos legal que isso, que é testar os seus novos poderes. Primeiro eles escalam um penhasco enorme em poucos segundos e depois saltam sobre um precipício bem profundo. Só que Billy começa a se exibir após pular e acaba se desequilibrando e cai do penhasco. E obviamente todos ficam preocupados, mas ele grita avisando que caiu em um lago. Então os outros jovens pulam no lago também, e Billy conta que viu algo estranho no fundo da água. E aí todos eles mergulham para verificar o que é, e encontram uma passagem secreta, que os leva até uma caverna misteriosa, que esconde uma nave extraterrestre que caiu lá dentro há milhares de anos. Com isso, Jason mostra que sua moeda está emitindo uma luz, dando a entender que o objeto tem uma relação com essa nave. Ou vai ver, não tem relação nenhuma, e é só uma lanterna maluca que tem o formato de uma moeda. Porém os personagens ignoram esse raciocínio genial e decidem entrar na nave para investigar. Só que logo que eles entram, as paredes começam a se mexer, e aí Jason e os outros jovens se assustam e se escondem. Então o robô aparece lá e puxa a perna de Trini, dizendo que estava esperando eles chegarem. Portanto, Billy pergunta o nome do robô, e ele diz que é um Alpha 5, e que está lá para ajudá-los. E aí ele pede para os jovens subirem em algumas plataformas, e inicialmente eles ficam com medo de fazer isso, mas Billy toma a iniciativa e pisa em uma das plataformas. E logo em seguida os outros veem que nada de ruim aconteceu, e por isso decidem fazer o mesmo. Então o rosto do antigo Ranger Vermelho aparece no telão e começa a falar uma língua alienígena. Com isso os jovens se borram de medo e tentam correr de lá, porém a porta é fechada no mesmo instante, e Alpha 5 diz que o dono desse rosto é Zordon. E aí o cara muda de idioma e começa a falar em inglês com os jovens, explicando que o sistema de morfagem os trouxe até a nave, e que eles são os novos Power Rangers. Só que nenhum dos jovens sabe o que isso significa, pois eles não assistiam a TV Globinho. E aí Zordon conta que todos os planetas que têm vida possuem um cristal especial enterrado dentro deles, e que há 65 milhões de anos atrás outra equipe de Rangers morreu para proteger o cristal do planeta Terra. Então Kimberly pergunta se isso é algum tipo de piada, só que Zordon se irrita ao ouvir isso, e faz com que todos os jovens tenham uma visão do futuro, para eles finalmente perceberem a ameaça que Repulsa representa para a Terra, já que se ela arrancar o cristal de dentro do planeta, toda a vida animal e humana morrerá. E ao saírem da visão, os jovens ficam um pouco traumatizados com o que viram lá. E aí Zordon conta que a Repulsa era uma Ranger também, e que ela os traiu para tentar conseguir o poder que o cristal possui. E galera, acho que a maioria de vocês não percebeu, mas quem tá interpretando o Zordon é nada mais nada menos que o Bryan Cranston, que fez o Walter White lá no Breaking Bad, e é uma pena que não podemos ver o rosto dele direito nesse filme. No dia seguinte, os jovens voltam para suas casas, e vemos que a mãe de Zack tem uma doença séria, que a deixa bastante debilitada. Já Trini também está com problemas pessoais em casa, então ela explica que não apareceu em casa ontem, pois estava dentro de uma nave alienígena com os outros 4 jovens. E aí a mãe da garota não acredita nisso, e pensa que ela está sob o efeito de alguma substância, a pedindo para fazer xixi em um potinho para provar que está limpa. Após isso, todos voltam para a nave, e Zordon explica que os Rangers nunca podem revelar as suas identidades, ou usarem os seus poderes para ganhos pessoais. Zordon também explica que eles precisam morfar para ganharem as suas armaduras, e aí os jovens fecham os olhos e se concentram para tentar morfarem, só que inesperadamente nada acontece. Então Zordon percebe que eles precisam de treinamentos para morfar, e por isso o Alpha 5 os leva até a arena de batalha, e cria alguns hologramas dos golems de pedra que Repulsa costuma usar no exército dela. Com isso, os jovens começam a lutar contra os golems, e inicialmente eles levam uma bela surra das criaturas, mas com o passar dos dias, eles aprimoram as suas habilidades de combate, e também aprendem a trabalhar em equipe. Enquanto isso, Billy está empenhado em achar a localização do cristal, que se perdeu após a queda do meteoro na Terra. Mas em contrapartida, Repulsa está solta pelo mundo, e ela está tentando conseguir uma boa quantia de ouro para reconstruir o seu cetro, para assim retirar o cristal de dentro do planeta. Após isso, Alpha 5 mostra os Zords dos jovens, que assumiram a forma de dinossauros, pois essas eram as criaturas mais poderosas que eles poderiam copiar há 65 milhões de anos atrás. No entanto, Alpha explica que eles só poderão controlar os Zords quando conseguirem morfar. Então, Zack desobedece o robô e entra dentro de um Zord, só que rapidamente ele perde o controle e quase elimina algumas freiras inocentes que estavam por perto. Com isso, Zack volta para a caverna e Jason dá um soco na cara dele, e aí os dois começam a brigar, e Billy cria coragem e os empurra para longe para separar a briga. Só que fazendo isso, Billy acaba morfando
morfando sem querer e ganha sua armadura azul. No entanto, ele só consegue manter a transformação por alguns segundos. Então o Zordon fica decepcionado com a briga dos jovens e também com o fato de Billy só conseguir manter a transformação por alguns segundos. E aí ele conta que morreu para enterrar aquelas moedas, na esperança de que elas encontrassem Rangers dignos. Mais tarde, Jason chega para falar com o Zordon e escuta a conversa dele com o robô, onde Zordon basicamente admite que não tem fé nos jovens e que só queria que os Rangers morfassem para ele pegar essa energia e reconstruir o seu corpo, já que atualmente Zordon está preso nessa parede e não tem mais um corpo como antigamente. Então Jason escuta tudo isso e se irrita, dizendo que Zordon está tão perdido quanto eles. Enquanto isso, Repulsa chega a uma joalheria e ameaça a atendente para conseguir joias feitas de ouro. E aí a atendente entrega as joias e Repulsa usa o ouro delas para reconstruir o seu cetro. Com isso, um policial chega lá e atira em Repulsa, mas ela se levanta como se nada tivesse acontecido e invoca um dos seus golems, que finaliza o policial. Enquanto isso, os jovens se reúnem em volta da fogueira para conversar, e Zack diz que eles deveriam se conhecer melhor para esse tal sistema de morfagem funcionar. Então Zack desabafa e conta que sua mãe está doente e que ele tem medo que isso acabe finalizando ela. E para fazer Zack se sentir melhor, Billy conta que o seu pai morreu e que ele acabou superando isso com o passar do tempo. Mas com certeza seria bem melhor se Billy tivesse dito que a mãe do Zack se recuperaria e ficaria melhor, já que Billy está dando a mãe do cara como falecida, o que é algo bem estranho de se dizer para um amigo. Então Trini também resolve desabafar e explica que gosta de outras meninas e que não sabe como contar isso para seus pais. E nessa mesma noite, Trini volta para sua casa e se deita para dormir, mas Repulsa invade o quarto da garota e a ataca. Só que Trini ainda não pode morfar e por isso ela não consegue se defender. Então Repulsa diz que Trini deve ir até as docas se quiser se juntar a ela. Enquanto isso, Kimberly entra no quarto de Jason e lhe acorda. E aí ela decide contar o motivo de estar na detenção, explicando que sentia ciúmes do seu ex-namorado com a sua antiga amiga Amanda, e que por isso compartilhou uma foto embaraçosa da Amanda, por medo de que ela roubasse o seu namorado. Então Jason dá uma de coach motivacional e diz que isso não faz de Kimberly uma pessoa ruim e que ela só cometeu um erro do qual se arrepende. Após isso, Trini envia uma mensagem para os quatro a encontrarem nas arquibancadas da escola. E aí ela conta que a Repulsa lhe atacou e que ela está se escondendo lá nas docas onde os barcos pesqueiros ficam. Então Jason faz outro discurso motivacional e diz que eles são um bando de ferrados e que devem eliminar a Repulsa para provarem que tem valor. E aí eles se armam com correntes e canos e vão até as docas para confrontar a vilã. Mas como esperado, ela dá uma surra em todos eles e os amarra usando cordas e redes de pesca. E após alguns segundos de conversa, Repulsa percebe que Billy sabe a localização do cristal. Então ela começa a machucar Zack usando o cetro mágico para fazer Billy abrir o bico. E aí o garoto não aguenta ver seu amigo sofrer e conta que o cristal está enterrado embaixo de uma lanchonete. Com isso, Repulsa o agradece e dispara uma magia em Billy antes de sair de lá, deixando o garoto gravemente ferido. Então os Rangers se soltam e carregam Billy até a caverna, mas é claro que vamos ignorar o fato da vilã ter deixado os mocinhos saírem vivos, só para eles derrotarem ela mais tarde. Mas continuando com a história, Zordon diz que não pode trazer o garoto de volta, já que a única coisa que ele sabe fazer é cozinhar cristal e mentir para sua esposa Skyler. E aí os jovens começam a lamentar bastante, e essa emoção gerada pelo luto acaba desencadeando uma energia extremamente poderosa, capaz de recuperar o corpo do Zordon para ele voltar a ser o Ranger Vermelho. Porém, ele decide usar essa energia para trazer Billy de volta, abrindo mão de ter um corpo novamente. Então Zordon explica que só pode ter um Ranger Vermelho, e que ele confia em Jason para dar um fim à Repulsa. E aí os jovens sobem nas plataformas e morfam pela primeira vez, se transformando assim nos Power Rangers. E aqui vai um guia de cores do Resumindo Filmes para facilitar a sua vida. Jason obviamente é o Ranger Vermelho, Trini é a amarela, Kimberly é a rosa, preto é o Zack e o azul é o Billy. Enquanto isso, Repulsa chega na mina de ouro e bate com o cetro no chão. Então todo o ouro da mina começa a vir na direção dela, e ela usa essa grande quantidade de ouro para criar um monstro gigante. De volta aos Rangers, eles saem da caverna e se deparam com vários golems criados pela Repulsa. Mas agora eles estão com as armaduras, e por isso conseguem derrotar os golems tranquilamente. E aí Billy olha pro horizonte e vê o monstro gigante dando um rolê. Então eles pegam os Zords e partem para confrontar a criatura. E nesse instante aquela música clássica do Go-Go Power Rangers começa a tocar. Já na cidade, Kimberly ativa o canhão do Zord e dispara várias vezes na direção da Repulsa. Só que a garota ainda não pegou o jeito, e por isso ela erra todos os tiros. E aí Repulsa cria vários golems usando o asfalto, e as criaturas começam a tocar o terror na cidade. Enquanto isso, Jason e Trini pulam em cima do gigante para tentar pará-lo, mas a criatura só os arremessa para longe. E próximo dali o pai do Jason está lhe procurando, só que o cara acaba se acidentando por conta de um destroço que caiu no carro dele. Com isso, Jason reconhece o carro de seu pai de longe e abandona o Zord para salvá-lo, mas o cara acaba entrando em pânico, e Jason lhe chama
pelo nome de Sam para acalmá-lo durante todo esse caos. Só que isso fez com que seu pai ficasse com aquela pulguinha atrás da orelha. Enquanto isso, Kimberly voa bem alto com o Zord do Billy, e em seguida o arremessa na direção da criatura. Com isso, o Zord de Billy atravessa o gigante e lhe derruba no chão. Porém, Repulsa não perde tempo e abre um buraco enorme no chão para tentar pegar o cristal. Então os Rangers se posicionam na frente do buraco para impedir que isso aconteça. E o gigante se levanta e maceta eles na porrada. E aí a criatura joga uma bola de fogo no Zord da Kimberly e em seguida começa a amassá-lo com a garota dentro. E para acabar de vez com isso, o gigante joga os Rangers dentro do buraco, para eles serem queimados pelo núcleo da Terra. No entanto, os Rangers fundem os seus Zords e assim criam um Megazord, que consegue sair daquele buraco. E aí Repulsa entra no gigante de ouro e eles começam a trocar vários socos. Mas os Rangers seguram o gigante e aplicam um suplex nele. E convenhamos, um suplex é sempre lindo de se ver. E após cravar o gigante no chão, o Megazord saca duas espadas e finaliza a criatura. Então Repulsa pega o seu cetro e salta para atacá-los, mas o Megazord dá um tapa em Repulsa e ela sai voando, gerando uma cena bem engraçada. Com isso, a vila vai parar no espaço e acaba congelando por conta do frio, mas também vamos ignorar o fato deles simplesmente terem aprendido a pilotar o Megazord em poucos segundos. Isso até me dá uma certa esperança, já que tá tão fácil assim virar um Power Ranger. Em seguida, as pessoas chegam no local e começam a tirar fotos do Megazord e os agradecem por terem salvo a cidade. Mas calma que as pessoas não conseguem enxergar dentro do Megazord para vê-lo sem os capacetes. Por fim, o pai de Jason coloca uma notícia sobre o Ranger Vermelho na porta da geladeira, mostrando que ele descobriu a identidade do seu filho e que está orgulhoso dele. Trini também resolveu suas questões internas e Zack está se divertindo jogando xadrez com a sua mãe, para aproveitar enquanto ela ainda está ao lado dele. Então os Rangers voltam para a escola e se sentam juntos na sala de detenção, como se fossem simples adolescentes. Fala galera, você assistia Power Rangers quando era criança e qual era o seu Ranger favorito? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.